Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma entrevista aqui pelo Estratégia. Hoje a gente vai falar com o Luigi Bavuso, que foi aprovado no concurso do Senado para o cargo de policial legislativo federal, em 5º lugar. E ele vai contar pra gente aqui um pouquinho da trajetória dele de estudos, enfim. Fique até o final aí para saber da história do Luigi. E seja muito bem-vindo, Luigi. Obrigado. Se apresente aí para quem está assistindo a gente. Bom, meu nome é Luigi Bavuso, eu tenho 32 anos, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou filho de Salvador e da Soraya, né? Lá a gente, em Minas é assim, né? Que se apresenta, né? Você é filho de quem, então. E eu sou engenheiro de produção civil e tenho um mestrado em engenharia civil e recentemente eu graduei em Direito também pela UFMG. Acho que é isso, comecei estudando para concurso de engenharia em 2018, trabalhei muitos anos na iniciativa privada, mas ali por volta de 2018 eu comecei a estudar para concursos, comecei a estudar para concurso de engenharia, mas ali em 2019 eu migrei para os concursos policiais, né, quando saiu os editais da PCDF, se eu não me engano. E aí entrei nessa jornada de concurso aí, graças a Deus deu certo. Então tudo começou em 2018, certo? Foi, a jornada de concurso foi. E como é que deu esse start em você? Foi indicação de alguém? Você tinha sonho, pesquisando? O que te incentivou a entrar para o mundo do concurso? Trabalhei muitos anos em iniciativa privada, né? Mas eu acho que eu sempre olhei com bons olhos essa questão de ingressar no serviço público, né? Então, pela estabilidade, pelas boas remunerações. E até meu pai, quando eu era pequeno, ele até falava, quando você era pequeno, você falava que queria ser policial. Bom, diz ele, né? Eu não sei se é verdade, mas eu trabalhei sempre na iniciativa privada, nunca tive esses planos de, a princípio, entrar no concurso público, mas tem até uma história engraçada. Quando eu estava no último ano de engenharia, acho que é 2012, teve o concurso da Polícia Federal, né? Na época teve até vaga para gente de polícia, só que eu estava imerso ali no mundo da engenharia, né? E aí eu preferi fazer para perito de engenharia, perito criminal. Não tinha nem ideia o que era concurso na época, né? Trabalhava na iniciativa privada, mas falei, acho que como eu tinha essa vontade de ser servidor, eu falei, acho que eu vou fazer esse concurso, né? Não custa nada. Era cru, né? Não sabia nada de concurso, né? Não sabia nada de concurso, era só iniciativa privada. E aí eu olhei por alto ali o edital, caía um pouco de direito, português, informática, engenharia. Falei, engenharia eu sei, né? Trabalho com engenharia. Português eu falo. Informática eu sei mexer no computador, né? Todo inocente. E aí falei, eu vou fazer essa prova, vou ver o que dá, né? Acho que a maior surra que eu já tomei na minha vida, ela era em 2012. À medida que eu ia fazendo a prova, eu ia vendo que a coisa não era bem assim, né? Português era mais difícil que eu pensava, até engenharia. Então, ali, para mim, quando eu fui corrigir aquela prova, eu vi que eu negativei, porque era aquela questão, aquela prova do CESP, né, do Sebrasp, que uma errada anulava uma certa. Eu acho que eu errei mais do que eu acertei. E aquilo ali foi um baque para mim. Falei, não, acho que concurso não é para mim, não. Eu vou continuar aqui na iniciativa privada. Mas eu acho que, de certa forma, aquela vontadezinha ali continuou, né? De ser servidor, de ser policial. Muitos anos depois aí, eu acabei ingressando de vez nessa jornada de concurseiro e acabou dando certo. Caramba, que história. Mas todo mundo é assim, né? De início, ninguém sabe estudar para concurso. É muito diferente, né? Do que a gente está acostumado a estudar na escola e tudo mais, né? É outro método, né? Com certeza. E nesse início aí, você começou a estudar... Qual foi o seu primeiro concurso, né? Não foi o Senado? Então, não. Mais ou menos em 2018, né? Eu resolvi que eu ia realmente estudar para concurso. Mas como eu estava indo trabalhando em iniciativa privada, eu comecei a estudar para curso de engenharia. Então, mas assim, sem foco, sem organização. E aí, muitas reprovações. Até tempo depois eu tive algumas aprovações. Eu acho que fui aprovado no concurso do CREA de Minas. Acho que em 7º lugar, mas era uma vaga só. Depois no TCE de Minas, mas foi 40º lugar, 44º, eram 7 vagas, se eu não me engano. Mas era muito sem foco, saiu um edital de engenharia, eu falava, eu vou estudar para esse, saía outro, eu vou tentar. Então, mas eu tive algumas aprovações, mas não fui convocado. Teve um da Codevasf de engenheiro, que eu fui convocado, mas na época eu já estava na PRF e para mim não fazia mais sentido. Mas foi em 2020, 2019, finalzinho, quando saiu o edital da PCDF de escrivão, e logo em seguida saiu de agente, né? Que eu falei, não, esses concursos de engenharia estão com poucas vagas, não está dando certo, eu acho que eu vou migrar ali para os concursos policiais. Comecei estudando para escrivão do PCDF, veio de agente, veio a pandemia, né, 2020, então os concursos foram postergando, então eu tive até mais tempo, né, de fazer uma preparação, entendi como é que se dava para o concurso, com material de estratégia. Nesse meio tempo saiu o edital da PF e da PRF, né, e aí como eu já tinha uma base ali das matérias básicas, foi só ajustar ali na minha organização. E no final deu certo, né? Eu ingressei na PRF em 2021 e agora passei nesse concurso do Senado em 5º lugar.
E você falou dessa sua dificuldade com organização no começo, né? Não sabia estudar por onde Sim. começar, que material usar. Você estudou sozinho de início ou você já... Sozinho. Acho que alguém me indicou o material de estratégia, eu fiz assinatura e estudei sozinho. Então, no começo, bati um pouco de cabeça até entender, assim, fazer meus próprios métodos, minhas próprias ferramentas de estudo. Mas desde o início você estuda com estratégia? Sim. E quais métodos que você preferia usar? Assim, tem gente que gosta muito de PDF, videoaula. Quais ferramentas você mais usava? O primeiro método de estudo, assim, eu costumo falar que é a organização. Aham. Né? Primeiro você tem que se organizar. E quando eu falo organização, não é nem organização só de estudo. Acho que primeiro você tem que organizar a sua vida. Antes de começar a estudar, eu vou organizar minha vida. Eu vou pegar minhas tarefas do dia a dia, meu trabalho, minha faculdade, vou estabelecer uma rotina ali para encaixar meus estudos. Porque se você não se organizar a sua vida primeiro, fica difícil organizar os estudos, né? Eu tive vários ciclos, várias fases de concurso, né? Teve fase que eu tive que conciliar com o trabalho na engenharia, na iniciativa privada, mais faculdade de direito. Teve fase que eu fiquei na pandemia de home office, então eu tinha sempre que estudar, então isso variou muito. Isso varia de pessoa para pessoa, cada pessoa tem suas técnicas preferidas, mas eu sempre gostei de resumo, fazer meus próprios resumos ali num caderno, né, para cada matéria, mas esse resumo é bem pequeno, para não perder muito tempo, né? À medida que você vai vendo o PDF ali, você já vai grifando, vai fazendo o resumo ali no caderno, em forma de tópicos mesmo, puxando setinha, mapa mental, porque eu acho que fica um estudo mais ativo. Você não fica ali só absorvendo aquele conteúdo e, ao mesmo tempo, já facilita depois para as revisões, né? Uhum. Acho que, além disso, eu fazia muita questão. Eu fiz, acho que, milhares de questões ao longo desses anos aí. E, principalmente, eu gostava de fazer, por exemplo, eu estudava uma matéria hoje, daí 2 dias eu fazia questão dessa matéria. Uhum. Porque aí eu acho que isso não deixa a gente esquecer, né? Deixa aquilo fixado na mente. Simulado, eu acho que eu sou fã de simulado. Eu acho que depois que você tem uma ideia macro ali do edital, você tem que começar a fazer simulado o mais rápido possível. E eu tinha uma planilha que organizava meus resultados de simulados, né? Coisa de engenheiro, né? Eu criei uma planilha que a cada simulado que eu fazia, eu já lançava as respostas ali, ele já me dava a nota e fazia gráficos, assim, por matéria, mostrando minha evolução. Aí disso eu tirava, na próxima semana eu tenho que estudar isso que eu tô mal. E acho que, por fim, outra técnica que eu usava era um caderno de erros. Eu acho que também bem legal, assim. Acho que essas 4 técnicas, assim, que eram minha base, caderno de erros, que funcionava mais ou menos assim. Eu fazia muita questão e muito simulado, né? Então, eu pegava as questões que eu errava, transcrevia para o caderno de erros da forma correta. Então, se a questão era errada e eu marquei certa, eu errei essa questão, né? Eu ia lá e transcrevia ela da maneira correta no caderno. E se a questão era certa, eu marquei errado, eu ia lá e só reescrevia ela ali. E aí, nisso, eu tinha um caderno com várias frases assertivas, né? Que era dos meus pontos fracos, teoricamente, porque era o que eu tinha errado, né? Nos simulados e nas questões, e que eu sempre lia ali para fazer revisões, etc. E eu acho que é isso. Cada pessoa vai ter sua técnica ali que ela mais gostar, né? Tem gente que gosta só de ver aula, tem gente que gosta de fazer resumo. Mas o importante é ter uma organização. Acho que são 3 pilares principais, né? O primeiro é a organização, que eu falei. Tem que se organizar, saber sua rotina, dia a dia, para você encaixar os estudos ali quando der. O segundo, acho que é se conhecer, né? Saber o que você gosta mais, se é resumo, se é videoaula, se é mapa mental. E o terceiro, colocar em prática, né? Colocar em prática que é o importante. Isso é muito pessoal, né? E você só vai aprendendo com o tempo, né? Você vai achando ali o jeito que funciona mais para você, mas Exatamente. É na prática mesmo, né? E você consegue perceber essa certa maturidade, né? Que você foi adquirindo do seu primeiro concurso agora para o último, né? Você percebe algumas coisas que você faz diferente agora? Otimização de tempo? Não, sem dúvida, né? Depois desse tempo todo aí de estudos, né? Tanto que a gente começa com reprovação, aprovação. Começa a aparecer as aprovações ao longo do tempo, né? E eu acho que isso é reflexo do amadurecimento. Você vai entendendo ali o que você mais gosta, qual que é o horário que você rende mais, qual que é o tipo de material que você gosta das videoaulas, estratégia, ou do PDF, ou do podcast, né? No trânsito eu vou ouvindo uma aula. Então você vai amadurecendo isso e é como um prédio, né? O conhecimento para concurso é tijolinho por tijolinho ali. Então, à medida que você vai amadurecendo, fazendo prova, reprovando, você vai pegando as maldades ali das provas. Tanto que nos últimos concursos aí, graças a Deus, PCDF pra gente, PCDF para escrivão, PF pra gente, PRF e agora esse da Polícia do Senado, graças a Deus foi um atrás do outro aí com aprovações aí dentro das vagas. Então, acho que valeu a pena todo esse sacrifício aí. E você acha que a estratégia te ajudou aí nessa etapa? Sem dúvida. Eu acho que desde quando eu comecei a estudar, eu usei o material de estratégia e, sem dúvida, foi
a base, assim, que eu utilizei para tirar um conhecimento, né, os professores. Então, eu acho que me ajudou totalmente a alcançar esses resultados. Tem algum professor preferido? Eu gosto muito do Renato da Costa, de informática. Eu acho que, principalmente para a matéria da Polícia Federal, informática é muito pesado. É muito aprofundado, né? E eu acho que foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade. E ele ali, pô, foi meu companheiro ali de dia a dia ali, fazendo aula, videoaula, mais PDF, questão. Eu acho que ele me ajudou muito a enfrentar essa temida informática da Polícia Federal, que foi um diferencial para mim para ter conseguido a aprovação lá. E agora para o concurso do Senado, você tem uma ideia de quantas horas você estudava por dia? Muita gente vem me perguntar isso. Você estuda quantas horas por dia? Você trabalha? Você faz faculdade de Direito e estuda? Você estuda quantas horas? Eu nunca, sinceramente, eu nunca parei para medir quantas horas que eu estudo por dia, assim. Até porque eu tive várias fases, assim, de ter mais tempo, ter menos tempo. Então, eu nunca parei para medir no relógio, apesar que eu acho que pode ser importante você fazer isso para o seu próprio controle. Mas eu buscava estudar o máximo que eu podia. Então, hora que acordava, dava um pequeno estudado antes de trabalhar. Na hora do almoço, foninho, videoaula. Depois chegava do trabalho, no trânsito, podcast. Chegava em casa, jantava, comendo algum livrinho ali do lado, né? Além da refeição. Então, eu acho que assim, para quem gosta de medir, eu acho que é uma ótima técnica. Eu acho que não é inválido, não, pelo contrário. Mas eu preferia não fazer isso porque essa já tem muita cobrança, né? Então, eu preferia deitar a cabeça no travesseiro ali de noite e falar, eu acho que hoje eu dei o meu melhor. Acho que amanhã eu quero que seja igual. Ou sentar, deitar ali e falar, pô, hoje eu podia ter estudado mais, então amanhã eu vou melhorar. Então, acho que mais importante do que saber quanto tempo que você estuda por dia, acho que é saber que você está dando o seu máximo ali, né? Fazendo o máximo que você pode dentro dos seus limites de tempo, limites físicos, psicológicos, sem deixar a vida social de lado. Eu acho que o importante é isso, dar o seu máximo. E você já vinha com uma bagagem, né, de outros concursos. Você acha que isso ajudou bastante também? Você já ter estudado outras coisas antes? Completamente, né? Eu acho que essa bagagem de aprovação na PCDF, PF, PRF, é o que falei, o estudo é um prédio, né? Tijolinho por tijolinho. Então, todo conhecimento que você adquire e toda a prática de fazer prova que você adquire, né, é válido. Então, principalmente porque nos concursos policiais, o ciclo básico ali, ele é praticamente o mesmo, né? Penal, processo penal, administrativo, português, informática. Então, se você criar uma base forte nessas matérias, eu acho que você, à medida que os concursos aparecerem, você vai criando uma casca ali e a coisa começa a ficar mais fácil. E você falou reprovação, 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 aprovação. No meio dessas reprovações todas, você chegou a pensar em desistir em algum momento? Assim? Algumas vezes. Algumas vezes. Muitas vezes, quando você chega em casa, vai corrigir, poxa, fiquei por causa de 2 pontos. Aí você fala, nossa, será que valeu a pena? 3 meses estudando para isso aqui, para ficar por 2 pontos, agora eu tenho que começar do zero, vai vir outro edital. Mas eu acho que todo concurseiro passa por isso, né? Sim. As dúvidas ali, se vale a pena continuar, se não vale. Mas eu acho que, graças a Deus, eu permaneci forte. A gente, às vezes, dá um intervalinho, né, de descanso entre uma prova e outra, mas o importante é persistir. Eu acho que quem persistir com técnica, com organização, vai chegar. O que fez você seguir em frente? Sua própria cabeça ou incentivo de outras pessoas? Eu acho que o incentivo, né, dos meus pais, dos meus amigos, da minha família, da minha namorada. A gente tem toda uma base por trás, né, que ajuda a gente, não deixa a peteca cair ali, entende, né, que a gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Sim. Não é fácil você deixar de ir numa festa para estudar, você deixar de um aniversário de um amigo para fazer um simulado, você deixar de viajar com a família para fazer um final de semana de estudo, mas tudo isso dói. Mas no final, você tendo um apoio ali, a recompensa vem, então acho que vale a pena. E ainda mais quem estudou durante a pandemia, né? Que você já tinha que ficar trancado em casa, todo mundo passando por aquilo que nunca esperou, né? E ainda focado nos estudos também, né? Difícil, né? Uma sabe, fase né? difícil. Quando que vai começar a voltar os editais. A gente estudava na pandemia ali em 2020, não sabia, né? Que se ia voltar à normalidade, né? Se os editais iam sair em 1 ano, em 2 anos. Tinha que ir estudando para não deixar o conhecimento se perder, né? Sim. Eu acho que nesses momentos, principalmente, assim, que é importante a base por trás e a persistência, né? Focar no objetivo e
não desistir até alcançar. E aí, depois que você começou a ver as aprovações chegando, qual foi a sua sensação? A sensação é muito boa, né? Acho que quando... Primeiro convocação que eu tive foi da Codevasf. Chegou um telegrama lá em casa. Minha mãe falou, chegou um telegrama aqui. Eu falei, nem sei o que é telegrama. Aí eu fui olhar, convocação do Codevasf. Mas aí eu já estava para ser chamado na PF, na PRF. Aí acabou que eu não fui. Mas a sensação é muito boa, né? Quando eu vi lá meu nome dos aprovados da PCDF, da PRF, da PF. A gente lembra lá atrás, né? A gente começou sem saber se ia dar certo, deixando de lado algumas coisas. Nesse final aí, poder até escolher para onde que eu ia, uma coisa que eu nem imaginava lá atrás, né? Então, é uma alegria muito grande, né? Dar orgulho para os pais, para a família, retribuir tudo que eles fizeram pela gente, né? Acho que é sem palavras. Eu nem te perguntei, como é que você conheceu a Estratégia? Então, acho que foi uma indicação de um amigo. Acho que pode ser pesquisa presos para concurso. Eu acho que estratégia sempre está lá, né? Então, sempre você vê notícia de aprovados, os principais aprovados, primeiro lugar, segundo lugar. Então, eu não lembro muito bem, mas acho que foi uma indicação e não me arrependo, hora nenhuma, acho que foi crucial para mim a estratégia. Você conhece outros concurseiros aí que fecharam com Estratégia? Com certeza. Conheço alguns lá que trabalham comigo na PRF, alguns nessa caminhada de concurso vai conhecendo muita gente, né? Que passaram na PF, passaram em outros concursos. Então, conheço alguns aí, corujinhos aí. E qual a sua expectativa agora para o Senado? Então, a expectativa agora tem algumas fases, né, para fazer. Eu ainda tenho que fazer o TAF, ainda tem o psicotécnico. Espero que dê tudo certo, né? A gente já tem certa experiência ali, já fez algumas vezes. Mas a expectativa é altíssima. Eu sempre que eu comecei a estudar para a carreira policial, os concursos legislativos federais estão ali no topo, né, dessas carreiras policiais. Então, a gente sempre almeja ser um policial legislativo. Mas eu achava que aquilo estava fora da minha realidade um pouco, né, porque tem muito menos vaga, né, o edital tinha 5 vagas, né, tinha um cadastro, mas tinha 5 vagas, do que PRF, PF, PCDF, por exemplo, né, e os concursos acontecem muito mais espaçados, né, então você fala, eu tenho vontade, mas eu acho que aquilo tá longe da minha realidade, né, mas aí, na PRF eu trabalho com articulação legislativa, eu tenho um certo contato lá no dia a dia, contato profissional, né, com os policiais legislativos no Congresso. E aí, sempre quando vê lá, admira, né? Fala, nossa, eu acho que esse pessoal, o trabalho deles é bacana, um dia isso é legal ser um policial legislativo. E hoje, quem diria, né? Graças a Deus, acho que deu certo aí. Passei em 5º lugar dentro das vagas. Então, é felicidade. Para quem pretende estudar para o Senado numa próxima oportunidade, você tem alguma dica especial, assim, alguma matéria que você acha que era importante focar? O que você acha que foi diferente em relação aos outros concursos que você prestou? O Senado ele tem algumas particularidades com relação aos concursos policiais, assim, os demais, né? Ele tem ele veio com algumas matérias criminalísticas, segurança institucional, coisas que não costumam aparecer, que são mais relacionadas à atuação, creio eu, do policial legislativo. Se alguém perguntasse para mim o que eu tenho que fazer hoje para estudar para a próxima prova do Senado, eu acho que eu ia falar, foca nas básicas. Foca ali no direito penal, no processual penal, no administrativo, no constitucional, no português. Faz uma base boa de português, de informática. Treina redação, né, escrever, porque a prova do Senado, 100 pontos foram objetivos e 80 foram discursivos. Então, quase metade da prova é discursiva, né? Então, tem que treinar desde já a escrever e vai treinando, vai construindo uma base sólida nessas matérias que são gerais, né? Vai fazendo outras provas, vai tentando outras aprovações, tijolo por tijolo ali, você vai agregando conhecimento para se, caso vier alguma outra prova aí no futuro, você vai estar com uma base bacana. E estuda com material? Estratégia. Bom, para finalizar agora, eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para pessoas que vão começar a estudar agora, alguma mensagem até que você gostaria de ter escutado lá atrás, né? Então, uma mensagem de incentivo aí para os concurseiros. Se eu pudesse dar uma dica, uma mensagem para quem está ingressando ou quem está nessa jornada aí de concurso, eu acho que eu diria para focar no longo prazo, né? Nós somos seres imediatistas por natureza, né? Mas a gente tem que pensar no futuro, fazendo uma construção dentro da nossa realidade, né, do nosso tempo, do nosso limite físico, psicológico. Aos poucos ali a gente vai começando a criar um conhecimento. Organize-se, organize a sua vida, estabeleça regras para você mesmo, faça uma rotina, tente encaixar os estudos de forma saudável ali, principalmente no começo, dentro das lacunas que você tiver.
descubra qual que é seu método de estudo mais adequado para você, se é videoaula, se é PDF, e coloque em prática. Comece a fazer questões, simulados, e não desiste não, que aos poucos você vai adquirindo o conhecimento necessário, as reprovações vêm, as noites ruins vêm, os dias ruins de estudo vão vir, mas no final vai valer a pena. Se você tiver persistência, tiver organização, uma boa técnica de estudos e persistir, vai dar certo. Então, obrigada, Luíde, pelas palavras, por comparecer aqui na sede do Estratégia. Desejo muito sucesso para você. Obrigado. E muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais.